Oi, aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje vão ter dois vídeos no canal. E esse daqui, mais especificamente, ele não é um vídeo que fala sobre empreendedorismo, sobre vendas, mas talvez esse seja um vídeo que faça sentido, né? Para que outras pessoas talvez até pensem, né, em empreender. Eu decidi gravar esse vídeo, gente, depois de conversar com uma moça. Na verdade, já tem um vídeo, né, desse assunto aqui no meu canal. É um assunto que eu não gostava muito de falar, mas eu fico feliz de poder levar um pouco de informação para as pessoas, porque tem muitas pessoas que chegam até mim, né, através desse vídeo. E eu acho que por um bom período de tempo eu não gostava de falar, né, da síndrome, né, do meu diagnóstico, dos meus sintomas e tudo mais. Não gostava de falar. Porque eu achava, tipo, poxa, eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa doente, né? E muitas pessoas falam, poxa, mas nem parece que você tem uma doença rara, nem parece que você tá doente. Só que em contrapartida, tem tantas pessoas que, assim como eu, tiveram um diagnóstico e foram para a internet pesquisar e não acharam nada, né? Por ser algo raro, a informação que a gente tem, ela é muito rasa. E quantos artigos eu tive que ler em inglês. Eu aprendi até falar muita coisa em inglês, de tanto ler artigos em inglês, porque na nossa língua, né, não se acha muitas informações sobre isso. E teve uma moça que ela veio me procurar através desse vídeo, né, que ela viu, e ela estava assim no estado depressivo. Ela disse que não conseguia cuidar do filho. Ela disse que ela estava com muito medo, né, e tudo mais. E gente, eu fiquei com não com dó, porque nós não podemos sentir dó de ninguém. Nós temos que ter compaixão. Dó não, né? Porque por mais que seja um diagnóstico difícil, não é o fim da nossa vida, sabe? E eu costumo falar isso, e eu talvez você tá me assistindo porque você me acompanha e talvez isso sirva até de motivação, né? Para você também. E é até bom também que vocês já tenham esse conhecimento, porque, gente, realmente é muito difícil você chegar e falar pro médico e o médico não saber do que se trata. Ele olhar e falar, poxa, mas eu nunca nem ouvi falar dessa doença. Isso é muito desesperador, eu concordo que seja. Mas você ter um diagnóstico de uma doença rara não é o fim, sabe? Eu costumo falar, gente, nada pode nos limitar, nada pode limitar você, nada pode me limitar, sabe? Se eu fosse seguir realmente assim, as recomendações médicas e tudo mais, eu nem saía da minha casa. Eu vivia trancada de máscara perto dos meus filhos, eu não poderia abraçar os meus filhos. Enfim, gente, eu não tô falando que vocês não têm que seguir recomendações médicas, tá? Eu tô falando que muita coisa tá aqui dentro da nossa mente. Muita coisa, muita coisa, sabe? Então, assim, eu tenho sintomas? Eu tenho. Tem dias que eu tô ligada no 220, mas tem dias que eu tô destruída, jogada, derrubada no chão. Mas isso não pode limitar. Isso não pode dizer que você é melhor ou que você é pior, sabe? Isso não pode ser algo que vá te limitar a fazer as coisas que você gosta, para as pessoas que você gosta, sabe? É óbvio que a gente tem que se cuidar para que a gente possa, né, ter uma vida normal e tudo mais, mas, gente, isso não pode limitar quem é você, sabe? Então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou falar um pouquinho de como eu descobri, vou falar um pouquinho dos sintomas que eu tenho, porque em cada organismo, né, é diferente, cada pessoa é diferente. Por exemplo, algumas pessoas que têm a síndrome de BC, elas têm problemas oculares. Eu tenho problemas oculares, mas assim, porque é miopia, eu já tinha antes. Eu não tive, por exemplo, uveíte, que é a inflamação, né, das veinhas do olho, né? Então, assim, eu não tive, outras pessoas tiveram. É muito relativo e isso não pode definir quem você é ou o que você faz. Inclusive, gente, eu conheci pessoas maravilhosas que estão lá no meu Instagram,
pessoas seres humanos incríveis, sabe? Com profissões maravilhosas, pessoas que dançam, que cantam, que vivem, que aproveitam e que, sabe, eu acho que quando você tem um diagnóstico, você tem duas opções. Ou você fica chorando, se lamentando porque você tem um diagnóstico, ou então você encara isso e faz disso a sua maior motivação, entende? E eu decidi que hoje eu vou usar todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi sobre, né, o meu problema de saúde para levantar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, né? E foi o que eu falei para essa moça. Eu falei, olha, fica calma. Não é o fim, não é um bicho de 7 cabeças, não é bem desse jeito. Pode parecer que é, mas não é, sabe? E hoje eu vejo que faz muito sentido eu ter estudado farmácia, eu ter estudado fisioterapia, né? Eu ter ido pra faculdade. Hoje faz muito sentido pra mim, porque eu posso usar tudo que eu adquiri de conhecimento pra ajudar outras pessoas, enfim, gente, vamos lá então, antes que esse vídeo vai ficar uma novela. Tudo começou em 2020, começo de 2020, né? Janeiro de 2020. Pandemia tava querendo bater na nossa porta e do nada, gente, do nada, saíram várias aftas na minha boca. Sempre saía afta, desde criança, na minha boca. E aí a gente falava que, porque a imunidade tá fraca, então se alimenta melhor que resolve. Só que assim, sempre foram aftas que elas demoravam muito pra sarar. Demorava tipo 2 semanas, 3 semanas, e eram aftas gigantes. Teve uma vez, gente, que saiu uma afta aqui, ó, tão grande, que dava pra ver até a raiz do dente, de tão funda que ela ficou. E doía pra caramba. Outra coisa que sempre acontecia comigo, mas eu nunca dava moral, era inflamação da garganta. Inflamava minha garganta sempre, com muita frequência. E eu tinha muitos hematomas roxos pelo meu corpo. Aí, gente, quando acontecia isso, a primeira coisa que vinha assim na cabeça, pode ser uma leucemia. E aí eu ia, corria fazer exame e tava tudo normal, né? Acontecia de eu ter, assim, como fala, anemia. Mas também, gente, eu sempre me alimentei muito mal, eu sempre fui muito largada, assim, sabe? Com a minha alimentação. Então, eu achava que era por isso. Teve até uma vez que eu fiquei mal mesmo. E eu achava que era alguma coisa muito ruim. E daí não era, era só anemia. Eu também sempre tive muita infecção de urina, tive muita. Desde criança, sabe? E é isso, gente. Basicamente era isso. Então, começou que eu tive o meu neném em outubro de 2019. E aí, quando foi janeiro, comecinho de janeiro, tinha acabado de passar o ano novo na primeira semana de janeiro. Nunca vou me esquecer, gente, porque 2020 foi assim o pior ano da minha vida. Vocês não estão entendendo, não. Aí, gente, aconteceu de sair várias aftas na minha boca e na minha virilha. E, enfim, a gente sabe, né, que é um dos sintomas também do BC são as úlceras, né, que saem nessas regiões, né, íntimas. E aí, gente, eu entrei em parafuso, eu falei, pronto, eu tô com alguma doença. E procurei o ginecologista, fizemos vários exames e todos eles deram negativo. Gente, sério, eu acho que eu devo ter feito uns 70 exames diferentes e todos deram negativo. E aí, gente, eu já tava num desespero porque eu não conseguia sentar, não conseguia tomar banho. A cada dia que passavam, essas aftas iam crescendo, tipo, dobrando o tamanho. E aí, o que acontece? Como é um distúrbio autoimune, qualquer medicação que eu tomar pra aumentar a minha imunidade vai piorar o quadro, obviamente. O que o médico me deu? Adivinhem? Ele me deu remédios pra aumentar a minha imunidade. E aí ia piorando. E eu lembro de ter digitado, né, sobre úlceras e aftas, né, nessas regiões íntimas e ter aparecido a síndrome de BC. E eu perguntei pro médico, eu disse, doutor, será que não pode ser essa síndrome de BC? Eu tava procurando, são lesões iguaizinhas às que eu tenho, os meus exames estão dando tudo negativo, a gente fez biópsia e deu negativo, vocês têm noção?
E aí ele disse assim, olha, por que que ia dar isso em você, justo em você? É uma coisa tão rara, 15 mil casos no Brasil, porque você, justo você, ia ter isso. Eu falei, doutor, eu não sei, mas, né, quem sabe? Gente, uma pessoa desesperada, naquele momento, eu só queria que o meu problema fosse resolvido. Eu só queria ter um diagnóstico, sabe? Eu só queria que alguém falasse pra mim, olha, é isso que você tem, porque quando você tem um diagnóstico, você sabe o que precisa ser tratado. Se você não tem um diagnóstico, como você vai tratar de uma coisa que você nem sabe o que é? Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei 5 meses nessa luta pra tentar descobrir o que eu tinha. E nenhum médico. E só ia piorando, gente. E a minha mãe, nessa época eu morava no mesmo quintal que a minha mãe. E ela disse pra mim, olha, um dia eu vou chegar aqui, eu tenho medo de chegar aqui e te encontrar morta. Gente, eu urrava de dor 24 horas por dia. Eu gastei dinheiro que eu tinha e que eu não tinha. E por isso que eu falo que eu sou muito grata por ter aprendido a empreender no digital desde muito nova. Muito nova, assim, desde o início da minha loja online, né? Porque assim, já fazia, né, quase 4 anos que eu empreendia no digital e se eu não tivesse a minha loja online, se eu não tivesse meu trabalho na internet nessa época, eu não sei o que eu ia fazer, gente, dependendo de SUS, porque a gente sabe que por mais que o SUS ajude muita gente, a situação assim é complicada. E foi uma época que eu gastei muito dinheiro, gente, muito dinheiro. O que a loja vendia era para pagar medicação e consulta e combustível para ir para a cidade vizinha. E eu lembro que teve até uma injeção que eu tinha que tomar ela, que ela custava um absurdo, tipo R$ 300 na época. E não era para tratar a síndrome de BC, não. Era para tratar uma infecção que o médico achava que eu tinha, mas que não dava em nenhum exame. Aí ele falou para mim, olha, eu vou te internar para você fazer medicação na veia. E tipo assim, gente, eu tava inconformada. Como assim? Ninguém sabia que eu tinha. E eu falei, e sabe quando. Gente, tipo assim, eu acredito muito em sentimento, é como que eu posso dizer? Intuição, talvez. Seria a palavra certa. Sabe aquele negócio que a gente sente que tem alguma coisa a ver, que não é possível você ter tantos sintomas e ninguém descobriu o que é? E eu falei assim: bom, eu vou procurar um médico por conta própria. Peguei, fiz um plano de saúde num hospital de uma cidade vizinha que fica a 50 quilômetros daqui e fui na ginecologista de lá. A primeira ginecologista, gente, que eu passei, ela pediu mais uma pancada de exames e também não deu nada. E eu falei, eu preciso de outra ginecologista, eu vou passar em outra ginecologista. E eu passei. E, gente, essa doutora, ela foi assim, um anjo na minha vida. Eu até fico emocionada, porque essa demora no diagnóstico, ela fez com que eu tivesse cicatrizes que me geraram traumas, sabe? E aí eu passei com ela e eu falei, doutora, eu preciso. Gente, vocês sabem que eu sempre amei usar calça jeans. Eu, tipo assim, vocês me perguntarem, Bruna, qual peça de roupa que você mais ama na sua vida? Eu ia falar pra você, isso, né, agora já mudou, né, tudo assim. Mas naquela época eu amava usar calça jeans. Amava, eu sempre achei calça jeans uma peça muito linda, muito estilosa, né? E eu fiquei, gente, 6 meses sem poder usar uma calça jeans, sem poder usar uma calcinha. Eu fiquei 6 meses usando só vestido, saia e eu lembro que tava prestes a chegar a época do frio e tipo assim, vocês não têm noção, gente. O meu pai casou e eu não fui no casamento do meu pai. Por conta de eu não conseguir sentar, de eu não conseguir andar. E uma coisa que eu lembro que me machucou muito nessa época foi que as pessoas, como elas não sabiam o que eu tinha, elas acabavam meio que demonstrando nojo, sabe?
de ficar perto como se eu tivesse uma doença contagiosa. E aí minha mãe falava assim, não, gente, mas não pode ser contagioso. Se fosse contagioso, eu tô com ela 24 horas, os filhos dela estão com ela 24 horas. Era pra gente ter pego, sabe? E, gente, esse tipo de coisa gera traumas na gente. Geram feridas emocionais que levam tempo pra curar, sabe? E às vezes nem cura, porque são coisas que ficam marcadas, né, na nossa memória. E é horrível as pessoas olharem pra você com nojo ou com repulsa, sabe? É horrível, gente. Enfim. E só que isso foi necessário para que hoje eu estivesse aqui falando para tantas outras pessoas que vão me assistir, que talvez não tenham conhecimento, ou que talvez tiveram esse diagnóstico, que talvez passaram por isso também, né? E é exatamente por isso que eu falo que nada pode limitar vocês. Procurem sim, procurem opiniões de médicos diferentes, né? Não fiquem esperando. E aí essa doutora, a doutora Raíssa, eu falei, doutora, é o seguinte, fazem 5 meses que eu tô com essas feridas, não saram, elas estão crescendo cada dia a mais. É uma dor insuportável, eu não consigo tomar banho, não consigo comer, tem na minha boca, tem no meu corpo, tem na minha cabeça, enfim, eu não tô, né, sinto muitas dores nas articulações. Minha garganta vive infeccionando, mas o que mais me incomoda são essas feridas que não saram. Gente, formava buraco assim fundo, vocês não têm noção. Era assim, eu entrava no banheiro e eu gritava de dor quando encostava a água. Sabe? Eu lembro de muitas vezes eu falar para Deus, né? Teve dias, gente, de eu não suportar e eu falava: "Deus, me leva. Já que eu não tenho um diagnóstico, me leva, porque eu não suporto mais sentir dor, gritar de dor." Teve um dia que minha mãe falou: "Pelo amor de Deus, para de gritar que eu vou ficar louca de tanto ouvir você gritando de dor." Sabe? Então, assim, foi uma situação tão difícil. Foi o ano mais difícil da minha vida, o ano de 2020. Mas eu vi quem eram as pessoas que realmente estavam comigo, sabe? E foi um ano em que eu vi muito o cuidado de Deus comigo. Gente, eu vou me emocionar nesse vídeo. Mas, enfim, me emocionar. Mas Deus colocou tantas pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que eu nunca nem esperava, sabe? Que Deus fosse colocar na minha vida. E nesse momento que eu mais precisei, pessoas tão próximas de mim me viraram as costas, sabe? Tiveram nojo de mim, e outras pessoas que eu nem imaginava que fossem me ajudar, me ajudaram, sabe? Por isso que eu falo, gente, Deus, ele é tão maravilhoso, ele cuida da gente em cada detalhe. E eu sei que tudo isso faz parte de um propósito, de um plano muito maior, né? E aí eu lembro que eu fui pra essa cidade, pra Araçatuba, passar com essa outra médica. E ela falou assim: "Bruna, eu vou te falar uma coisa, pode ser que você nunca tenha ouvido falar na vida, mas eu vou te explicar o que é." Ela falou: "Se você fez todos esses exames, deu tudo negativo, e você tem esses sintomas." Ela virou pra mim e ela falou assim: "Você já ouviu falar em síndrome de BC?" Gente, nessa hora, assim, eu falei pra ela: "Doutora, eu falei pro primeiro médico que me atendeu na primeira semana de sintomas se não podia ser, e ele disse que não." Ela disse assim: "Olha, Bruna, eu acredito que seja o seu problema. Então, assim, você topa usar corticoide? Porque, assim, se for, vai melhorar com corticoide, que é o tratamento. E aí, depois que você já tiver, né, tipo assim, tiver sarado as feridas, a gente vai fazer todos os exames que precisa, né? E aí você passa com o reumatologista, tudo." E, gente, pasmem. 3 dias tomando corticoide e passando a pomada de corticoide, eu não tinha mais nada, nenhuma ferida, zero afta. Vocês têm noção? É óbvio que ficaram cicatrizes, igual eu falei pra vocês, mas eu tinha uma luz. Então, às vezes, gente, o diagnóstico é uma luz. Por isso que eu falo, não é o fim. Às vezes é o começo. Gente, eu fiquei tão aliviada de ter recebido um diagnóstico. Por pior que ele fosse, eu sabia o que era. E é melhor você tratar uma coisa que você sabe do que tratar uma coisa que você não sabe. E, gente, eu jurava que eu não ia estar aqui viva pra contar a história. Eu jurava. Eu achava que eu ia morrer. Porque eu não sabia o que eu tinha. Eu não sabia o que eu tinha. Eu tinha febre, eu tinha dor, eu tinha feridas que não saravam. Gente, vocês não têm noção. Eu chorei de emoção quando eu consegui usar uma calça jeans de novo.
sabe? E esse diagnóstico me trouxe tanto aprendizado, tanto amadurecimento, sabe? Que eu comecei a valorizar coisas que a gente passa despercebido, né? E eu falei, poxa, como que eu, né, tipo assim, com tanto motivo pra agradecer, eu nunca agradeci, sabe? Quando a gente se vê numa situação em que a gente não pode fazer aquilo que é mínimo, a gente começa a dar mais valor nas coisas. Hoje eu valorizo, por exemplo, conseguir usar uma calça jeans, eu valorizo conseguir tomar banho, eu valorizo conseguir comer, tomar água, sem sentir dor, sem ter uma ferida, sabe? Então, por isso que eu falo, às vezes o seu diagnóstico, ele não é o fim. É melhor você ter um diagnóstico, saber do que você tá tratando, do que não saber o que você tem, sabe? E aí, vamos lá. Sintomas. Quais os sintomas que eu tenho? Eu tenho aftas orais. Não tive, mentira, tive sim. Tive alguns episódios nesses 2 anos de úlceras, né? Nas outras áreas, né? Inclusive no corpo também, na cabeça. Eu vou ver se eu consigo achar, gente, pra vocês, mas eu tive esse ano, ó. Olha só. Olha o tamanho, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas fiquei até calva. Aqui, ó. Eram umas aftas do tamanho de uma moedinha que saíram na minha cabeça. E é igual afta, gente. Ela é uma bolinha, aparentemente parece uma espinha. Na boca também sai assim, no corpo. Aí ela estoura e vira a ferida, a úlcera, né? Como se fossem essas aftas que saem na boca, só que grande, tá? E aí eu tive esses sintomas, né? Muita dor nas articulações. O que acontece? Às vezes é automático, assim, do nada, começa a inchar o pulso, as articulações dos dedos, né? Do cotovelo, do tornozelo principalmente. Pulso e tornozelo é onde eu sinto muita dor. Dói e incha. Aí depois, gente, de algumas horas ou depois de 1 ou 2 dias passa. Sabe, é isso. O básico que eu tenho, assim, de sintomas é isso. Teve uma época em que o médico tava desconfiando de miocardite, né, que é a inflamação do coração. Só que, assim, eu tô com os exames pra fazer, gente, eu ainda não fiz. Mas aí o que acontece? Eu sinto muita falta de ar e os meus batimentos cardíacos, eles aceleram, assim, do nada, né? Eu preciso fazer os exames, só que assim, ai gente, eu ainda não fiz por medo, eu acho, viu? Por medo. E aí, outra coisa que eu tenho muito também, que eu não achava que era normal, mas eu conheci a Dani, que é uma pessoa maravilhosa, que ela também tem síndrome de BC, e ela falou pra mim, Bruna, o meu médico disse que é por conta da síndrome de BC, que eu tenho muitos hematomas, gente, no corpo. Eu não sei se vai. Eu tava com um aqui no pulso, mas sumiu. Eu tenho muitos hematomas no pulso, ou no pulso, não, nos braços e nas pernas, tá atendendo cliente. Então, gente, assim, eu tenho muitos hematomas que não doem, né, na perna, nos braços. Eu tenho erupções, que são, tipo, ó, não vai dar pra ver que eu passei maquiagem, mas são umas bolinhas com pus, sabe? E, gente, é isso. Fora isso, eu tenho uns batimentos cardíacos que eles aceleram e me dá falta de ar, que a gente vai pesquisar pra ver o que é, né? E, assim, tem gente que tem outros sintomas, tem gente que tem sintomas mais graves, outras pessoas têm sintomas mais leves, só que o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que isso não pode parar. Você não pode parar de buscar uma melhoria, sabe? É melhor você saber do que você tá tratando do que não ter um diagnóstico, sabe? E aí, gente, que tratamento que eu faço? Ó, eu vou contar pra vocês o que melhorou muito, tá? Eu vi também, gente, tem pessoas que têm problemas no intestino, problemas com a visão, problemas neurológicos e, tipo assim, por isso que eu falo que isso muda de pessoa para pessoa, né? Porque o que seria síndrome de BC? Síndrome de BC é uma vasculite sistêmica, ou seja, inflamação das veias e das artérias. Então, pode ser que afete qualquer órgão, né? Enfim. E aí, gente, eu faço tratamento com corticoide, eu tenho 2 anos, né? Eu tomo prednisona de 20 miligramas e uso pomada, uma pomada também de corticoide quando saem as feridas no corpo, tá?
Em relação aos hematomas, não tenho o que fazer. Também eu acredito que seja por conta, né, das veinhas menores, né, os capilares, que o pessoal fala, né? E eu tô fazendo uma dieta, tentando fazer uma dieta livre de glúten. É muito difícil, gente, mas assim, melhorou muito. Eu sentia muita fadiga também, muito cansaço, sabe? Eu já levantava da cama cansada. Eu vi que isso é um sintoma também, a fadiga, né? O cansaço extremo, a fraqueza é também um sintoma do BC. E assim, gente, tinha dia que eu passava deitada assim no chão com dores nas articulações. Quando eu comecei a cortar o glúten, eu não excluí totalmente, 100%, sabe? Mas o que eu consegui reduzir do glúten já melhorou muito, o açúcar também, né? E então, assim, é isso que eu tô fazendo. Já vi alguns protocolos de vitamina D, só que assim, gente, ó, eu fiz farmácia e acontece muito de intoxicação por vitamina, excesso de vitamina. A Bruna, mais o corticoide, enfim. Eu acho que é um assunto assim que não existe certo e errado. Na minha percepção, eu morro de medo de ter uma intoxicação por excesso de vitamina D. Então, assim, eu tomo vitamina D igual o pessoal da academia que toma vitamina D ali pra dar uma auxiliada. Eu não tomo pra tratar a síndrome, entende? Então, eu tomo ali uma dose baixa de vitamina D todo dia. Mas, assim, qualquer pessoa que faz exercício físico toma, entende? Então, eu não sei se eu conseguiria me submeter a um tratamento com doses elevadas de vitamina D, mas existe, tá? O que eu procuro fazer, que eu tenho feito, é evitar o glúten e tem ajudado. E aí, gente, também já deixar uma dica pra vocês que eu também não sabia. O glúten, ele não tá só presente nos alimentos, ele também tá presente em shampoo, cosméticos, maquiagens, então é importante também. A minha boca, por exemplo, olha só, ela vive descascando e eu acho, né, acredito que seja por conta de batons que contenham glúten. No meu caso, eu meio que desenvolvi uma intolerância ao glúten, né? E basicamente é isso, gente. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Eu vivo normal, né? Eu costumo me olhar como a Bruna, o ser humano que existe, porque você estar doente não define quem você é, sabe? E é até por isso que eu não falo muito disso aqui no canal. Porque assim, eu não sou a minha doença, sabe? Eu tenho uma doença rara, né? Eu tive um diagnóstico de uma síndrome rara, mas eu ainda sou a mãe, eu ainda sou a mulher vaidosa, eu ainda sou a empreendedora, eu ainda sou a moça que ama arte, que ama história, que ama rock, que ama sair para passear, que ama a família, que ama os animais, que ama pular dentro de um rio grandão. Gente, aqui na minha cidade tem muito rio, eu amo entrar no rio, sabe? Eu sou a Bruna que ama ler, que ama tomar chá. Então, isso não me define, né? Não é uma doença que vai fazer com que que eu perca o meu valor, entende? E eu quero usar todo o meu conhecimento, todos os artigos que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi para levantar outras pessoas e para falar para você também, né? Talvez você nem tenha, talvez você caiu de paraquedas aqui, mas vamos valorizar aquilo que a gente tem que passa despercebido, né? Vamos aprender a agradecer. Sabe, hoje eu agradeço quando eu consigo tomar água sem sentir dor, porque eu tenho tido muitas úlceras com frequência, tipo assim, a cada 2 semanas eu tenho úlceras na minha boca. E não é uma, gente, não é uma. São várias, várias e várias e várias. Sabe? Tem vez de fazer buraco na minha língua e eu ter que tomar bezetacil pra melhorar.
sabe? E isso me gera o quê? A gratidão quando eu consigo comer. É você não focar no problema, sabe? É você aprender a agradecer a, as coisas belas, as pequenas coisas. É você. Gente, eu sinto uma gratidão quando eu entro debaixo do chuveiro e que eu sinto aquela água escorrendo assim, ó, que eu não tava conseguindo nem lavar minha cabeça por conta das feridas na minha cabeça. Eu agradeço por eu conseguir fazer isso com shampoo e sentir a espuma do shampoo. Sabe, eu agradeço quando eu vou na padaria e eu como minha bomba de chocolate. Bruna, mas tem glúten, tá? Mas de vez em quando eu como e eu sinto essa gratidão. Quando eu consigo tomar uma água fresquinha, mastigar, sentir o sabor das coisas. Sabe? Quando eu consigo me vestir, colocar minha calça jeans, eu consigo andar sem sentir. Gente, isso é maravilhoso! É perfeito! Vocês são dignos de serem amados, vocês são dignos de ter uma vida, de ter, de fazer o que vocês gostam. Não é uma doença que vai dizer quem vocês são, pelo amor de Deus. Sabe, gente, quando a moça falou pra mim que ela tava em depressão, que ela não conseguia cuidar do filho, gente, não deixem que isso limitem vocês, não deixem isso parar, não deixem isso fazer vocês desacreditarem dos sonhos de vocês. Eu costumo falar que eu sou rara, não por eu ter uma doença rara, mas por eu ter tudo isso que eu falei pra vocês, todo esse universo dentro de mim, gente. Vocês são raros, mas não por vocês terem uma doença. Vocês são raros por vocês serem quem vocês são. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Não é uma doença que vai dizer o valor de vocês. Vocês entendem isso? E eu quis trazer esse bate-papo, quis falar um pouco sobre isso para poder dar essa luz para vocês, né? Em muitos casos, gente, a doença entra em remissão depois de um certo tempo, sabe? Não vamos olhar como algo muito ruim, não, tá? E eu vou trazer mais assuntos, vou falar mais sobre esses assuntos aqui. E é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!